A paz do Senhor Jesus, sou o diácono e professor da EBD, Luciano Carrilho. E quero dar as boas-vindas a você que nos acompanha através do canal EBD Inteligência Artificial. Estamos iniciando o terceiro trimestre de 2023 com o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. A lição número 2, que será ministrada no dia 9 de julho nas EBDs, tem como título A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado. Texto áureo. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos capítulo 3 e o versículo 20. Verdade prática. O pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Romanos capítulo 3, versículos de 9 ao 20. 9. Pois que? Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. 10. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. 12. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. 13. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios. 14. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. 15. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. 16. Em seus caminhos há destruição e miséria. 17. E não conheceram o caminho da paz. 18. Não há temor de Deus diante de seus olhos. 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Queridos irmãos em Cristo, o texto da leitura bíblica em classe está escrito na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 9 ao versículo 20. Vamos analisar em partes para podermos entender melhor o texto e o contexto e fazer já uma aplicação pessoal aqui nessa parte introdutória da nossa lição. Na carta aos Romanos, Paulo está se dirigindo à comunidade cristã de Roma, uma mistura de judeus e gentios, ou seja, não judeus. Nos versículos 9 aos versículos 20, Paulo está apresentando o argumento de que todos os seres humanos, sejam eles judeus ou gentios, estão sob o domínio do pecado. Ele também faz, meus irmãos, uma série de reivindicações, dos versículos 10 aos versículos 18, sobre a natureza humana, muitas das quais são citações diretas do Antigo Testamento para fortalecer sua argumentação. Por fim, meus irmãos, nos versículos 19 aos versículos 20, ele argumenta que ninguém pode ser justificado perante Deus através das obras da lei, pois a lei serve para nos fazer conhecer o pecado. Analisando dentro de um contexto geral da carta aos Romanos, é o debate entre fé e obra. Paulo argumenta que a justificação, ser declarado justo diante de Deus, vem através da fé em Jesus Cristo, não através das obras da lei. Nessa passagem também, especificamente, ele está construindo a base para esse argumento, mostrando que todos os seres humanos estão sob o pecado e, portanto, não podem ser justificados por meio de suas próprias ações ou aderência à lei. A ideia aqui, meus queridos irmãos, a ideia principal por trás dessa mensagem é a universalidade do pecado. O apóstolo Paulo ele cita no Antigo Testamento para demonstrar que tanto lá os judeus quanto os gentios são todos pecadores. Ele também usa isso para estabelecer o ponto de que a lei, conjunto de regras protegidas no Antigo Testamento, não é suficiente para alcançar a justificação. Esta é uma preparação para seus argumentos posteriores sobre a justificação pela fé. A mensagem desta passagem ainda ressoa fortemente em nossos dias,
Ela nos lembra da nossa natureza humana e da tendência ao pecado, independente de quem somos ou de onde viemos. Destaca a importância da humanidade e do reconhecimento de nossa necessidade de graça e misericórdia de Deus. Além disso, meus irmãos, a passagem reforça a ideia de que a salvação vem pela fé e não pelas obras. Significa que não podemos ganhar nosso caminho até Deus através das boas ações. Isso é uma obrigação de cada um de nós, fazer boas obras. Mas precisamos também, queridos irmãos, confiar na misericórdia e confiar na graça de Deus através da fé em Cristo. Portanto, essa passagem bíblica, o texto lido na classe, pode nos encorajar a depender mais da graça de Deus do que de nossas próprias forças ou ações. Adentraremos agora nos tópicos e subtópicos da lição número 2, que tem como tema a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Vamos estudar 3 tópicos, que são eles. Tópico 1, o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Tópico 2, as teologias modernas. E o tópico 3, a normalização do pecado. Primeiro tópico, o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Primeiro subtópico, definição de pecado. O pecado, meus irmãos, é definido na Bíblia através de termos como shatar, em hebraico, e amartia, em grego. Essas palavras carregam o significado de errar o alvo e erro moral, respectivamente. A transgressão da lei de Deus é a essência do pecado. Não apenas errar o alvo, mas intencionalmente acertar o alvo errado também. O pecado envolve rebelião e desobediência contra Deus e sua palavra. Pecado é qualquer pensamento, palavra, desejo, ação ou omissão que seja contrária à palavra de Deus. Lá em 1 João 3, verso 4, a Bíblia define o pecado como a transgressão da lei de Deus. Trata-se de rebelião, trata-se de desobediência contra Deus e a sua palavra, conforme a gente pode ver esse exemplo lá em 1 Samuel, no capítulo 15, e o versículo 22 e 23, que assim está escrito: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiro, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Além disso, meus irmãos, o pecado leva o ser humano a pecar contra o próximo e se omitir em fazer o bem. O pecado é a condição do homem não regenerado e só pode ser expulso através do novo nascimento em Cristo. A reconciliação do homem com Deus é possível somente com a redenção, com a pessoa se entregando a Jesus, entregando sua vida a Cristo. Além disso, o pecado leva o ser humano a pecar contra o próximo e se omitir em fazer o bem. O pecado é a condição do homem não regenerado e só pode ser expulso através do nascimento em Jesus Cristo. A reconciliação do homem com Deus é possível somente com Cristo. Amém. Segundo subtópico, a universalidade do pecado. O ser humano foi criado em um estado de inocência, sem pecado, perfeito e dotado de livre arbítrio. No entanto, o primeiro homem, Adão, ele escolheu desobedecer a Deus e sua queda corrompeu toda a humanidade. O pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana, não apenas pelo seu mau exemplo, mas como uma condição inerente à natureza humana. A partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado. Portanto, todo ser humano está sob a escravidão do pecado e sujeito à condenação da morte. Apesar da corrupção do pecado, a natureza humana pode ser regenerada pela fé em Jesus Cristo. A universalidade do pecado é a ideia de que todos os seres humanos são pecadores, conforme Romanos 3:23, que afirma que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Terceiro subtópico, corrupção total. A corrupção total refere-se ao estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. A tendência para fazer o mal é resultado do pecado, e todas as áreas de nosso ser foram corrompidas devido à queda. Essa corrupção impede o homem de tomar
a iniciativa no processo de proteção. Sem a ajuda de Deus, ninguém pode ser transformado. O livre-arbítrio precisa ser divinamente restaurado. Somente pela graça de Deus, o homem tem a capacidade de acreditar, arrepender-se e ser salvo. Tudo vem de Deus. O ser humano não tem capacidade nenhuma dele próprio se libertar da corrupção do pecado. A libertação do pecado não é alcançada pelos esforços humanos, não. Mas é um dom que Deus dá. Ele é gratuito. Deus não vende para ninguém. E é oferecido pelo próprio Deus. A corrupção total é a doutrina de que todos os aspectos da humanidade foram afetadas pelo pecado. Isso não significa também que somos incapazes de fazer qualquer coisa boa, mas que todo o bem que fazemos está manchado pelo pecado. Segundo tópico, as teologias modernas. Primeiro subtópico, teologia do pecado social. A teologia do pecado social, ela enfatiza que o pecado é construído através de estruturas opressoras, como a pobreza, a injustiça, a desigualdade social. Mas de acordo com essa visão, a redenção do pecado não se limita ao aspecto espiritual, mas é necessário abordar as questões sociais também. O pecado social, ele refere-se à estrutura e sistemas que promovem a injustiça e a desigualdade. O pecado deixa de ser tratado apenas no nível moral e passa a ser considerado também no nível econômico e social. Essa abordagem, ela enfraquece a responsabilidade moral do indivíduo pecador, desviando o foco verdadeiro da causa para os sintomas do pecado. A solução para o problema do pecado passa a ser vista como a resolução das questões de ordem social. Essa perspectiva, ela distorce o ensinamento bíblico sobre o pecado. Segundo subtópico, teologia da libertação. A teologia da libertação tem tolerância com as ideias socialistas de Karl Marx. Essa abordagem busca libertar os oprimidos das estruturas opressoras da sociedade. Surgiu na década de 70 com teólogos como Gustavo Gutiérrez, do Peru, e Leonardo Boff, do Brasil. De acordo com essa teoria, o estudo teológico não deve se concentrar nas doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas sim na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Essa teologia da libertação é uma interpretação da fé cristã, a partir da perspectiva dos pobres e oprimidos. Ela vê o pecado não apenas como um ato individual, mas também como estruturas sociais que perpetuam a injustiça. Isso levou ao desenvolvimento de teologias emancipatórias relacionadas ao gênero, sexual e raça. Uma das vertentes é a teologia da missão integral, TMI. O impacto dessas influências é que a fé cristã é reduzida a uma militância política socialista e marxista, colocando como questões sociais e progressistas acima dos valores morais do reino de Deus. Terceiro subtópico, liberalismo teológico. Após a reforma protestante, surgiu o liberalismo teológico, que coloca a razão acima da revelação divina. Nessa abordagem, a inspiração, inerência e infalibilidade das Escrituras são questionadas. Os milagres e sobrenaturais são considerados mitos e as doutrinas da fé são reinterpretadas e ressignificadas. Em vez da mensagem da salvação, através do arrependimento, confissão de pecados e transformação de caráter, o foco é dado a uma visão progressista que enfatiza a transformação social com base no paradigma marxista. O pecado é relativizado, o ecumenismo religioso é promovido, todas as experiências espirituais são consideradas válidas. A teologia liberal se opõe às antigas doutrinas bíblicas fundamentadas na revelação das Escrituras. Terceiro tópico, a normalização do pecado. Primeiro subtópico, crise ética e moral. A crise ética e moral ocorre quando os valores que regulam a conduta de uma pessoa são distorcidos e relativados ou distorcidos. Um exemplo bíblico é a decadência moral de Sodoma e Gomorra, conforme Gênesis 19. A obediência aos princípios bíblicos é substituída por desvios e falhas de caráter. Isso resulta em uma sociedade que não está fundamentada em princípios éticos,
sólidos e se torna moralmente desajustada. Temas progressistas que violam a ética e a moral bíblica, como a imoralidade sexual, o aborto e o uso de drogas ilícitas, são normalizados. Consequência. Segundo subtópico, imoralidade sexual. A deturpação da doutrina do pecado facilita o avanço da imoralidade sexual. A defesa da liberdade de decisão sobre o corpo leva à banalização do sexo pré-conjugal e extraconjugal. A normalização do homossexualismo e a rejeição da doutrina da castidade, isso resulta em um afrouxamento moral. Ensino da ideologia de gênero e erotização da infância, promovendo a luxúria e a licenciosidade. O pecado é tolerado, a família é desestruturada e a doutrina da santidade é negligenciada. A imoralidade sexual é um pecado que envolve comportamento sexual fora dos limites estabelecidos pela palavra de Deus. Um exemplo bíblico é o adultério de Davi com Betseba, lá em 2 Samuel, no capítulo 11. Terceiro subtópico, a dessacralização da vida. As escrituras sagradas ensinam que a vida humana é sagrada por ser criada por Deus. Portanto, a vida deve ser valorizada, deve ser também respeitada. O corpo humano também é sagrado e deve ser cuidado e preservado. No entanto, a vulgarização do pecado promove ideologias que desprezam a sacralidade e a dignidade humana. Surge a ideia de uma autonomia incondicional sobre o próprio corpo, sem levar em consideração limitações éticas e morais. A vida humana é desvalorizada ou desrespeitada. A gente pode ver um exemplo na palavra de Deus, é a matança de inocentes pelo rei Herodes, lá em Mateus 2, 16 ao verso 18. Isso é expresso no slogan "Meu corpo, minhas regras", que reivindica o certo direito de usar drogas, se prostituir, abortar, cometer suicídio e praticar a eutanásia, como se o corpo pertencesse à própria pessoa. Assim, o corpo, que é o templo do Espírito Santo, é profanado. Uma criatura intencionalmente desafia a vontade de Deus, que o criou. A vida humana é desvalorizada ou desrespeitada. E assim chegamos à conclusão. A relativação do pecado, que o restringe à solução de pautas sociais em prejuízo da moral, e por sua vez o exclusivismo moral em detrimento de causas sociais, igualmente, não retratam a fé cristã. Apesar de a igreja não ser apolítica e nem insensível às desigualdades sociais, o mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana. Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia as injustiças contra o seu próximo. Romanos 1 e 18, 1 Coríntios 13, versículo 6. A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. Efésios 6, versículo 12. Que Deus em Cristo vos abençoe. Não se esqueça de compartilhar, de deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.